Cartas da semana de 25 a 31 de maio, por Kátia Vivas. O carro, a roda e o mundo. Começa o movimento. A semana é um convite ao movimento. E nós, aonde vamos? Enfrentar nosso medo pode ser um bom começo. Verificando e confirmando que podemos ir, criando estratégias de cuidados para nós mesmos e com os outros. O desafio é dar espaço à sua própria objetividade e lucidez. Lucidez. Dentro dessa palavra cabe integração do interno com o externo, empatia, generosidade, coragem e sensatez. Vamos? Mas juntos, unidos e fraternos. Olá, como estamos todos? Volto aqui para mais uma Cartas da Semana, agora de 25 até o dia 31 de maio, tá? Essa semana ela traz, né, uma trinca de cartas muito interessante, porque são cartas todas de movimento. A gente tem no meio o carro, né? Nós já falamos dessa carta, o carro, né? O carro é o movimento em si, né? Nós temos do lado do desafio o mundo, que também é uma carta de abertura, mas estando ela do lado do desafio, a gente vai dar uma conotação um pouquinho diferente, tá? E do lado positivo, nós temos do lado positivo dessas energias que nos ajudam, nós temos a carta da roda da fortuna, que é uma carta de muito movimento, rápida, é uma carta de boa sorte, inclusive, tá? Esse jogo ele se complica um pouco com essa questão de a carta central dele, que está abaixo da carta do 7, né, do carro, né? É o 5 de espadas. O 5 de espadas é uma carta bem difícil, né? Para dizer o mínimo dela. São 5 espadas que formam um pentagrama. Essas 5 espadas estão deterioradas, estão, né, danificadas, curvas inclusive, o que significa desarmonia, tá? E elas são um pentagrama voltado para baixo, o que inverte toda aquela energia de proteção, tá? Ela é cercada por gotículas de sangue também, mostrando um medo de reabrir novas feridas. É uma carta, né, de derrota, de medo. É uma carta em que os vários símbolos aqui conjugados, como por exemplo, né, a gente tem aí a coroa invertida, né? Essa coroa como o ápice, né? A ponta mais para baixo dessa estrela, né? Desse pentagrama, ela mostra a falta de lucidez, de clareza, de consciência, tá? A gente vai ter outras coisas, como por exemplo, uma das primeiras delas é o peixe, que fala sobre o passado, então as experiências passadas, o medo do passado, as dificuldades do passado. A gente tem a serpente adormecida, né, falando pra gente, né, que está faltando renovação, que as coisas não estão acontecendo, tá? A coroa, já falei. A gente tem também o chifre do carneiro, né? Nessa posição ele fica como inação, né? Como falta de ação para as coisas, tá? E por fim, a concha marinha, que fala da necessidade de proteção. Está aí representado o Brasil do momento, tá? Então, mas é uma carta que ela traz elementos também que mostram uma tentativa de se vencer isso daí, ou seja, de vencer esse medo, de vencer essa falta de lucidez e de clareza. E está representado pelo branco no centro da carta, tá? Então, o branco nas cartas representa o pensamento luminoso, certo? Além disso, a moldura da carta é azul e verde, que são as cartas do pensamento profundo, do pensamento espiritualizado, tá? Juntamente com o verde da criatividade. Então, dizendo que existe uma guerra interna e externa, né, de tentar vencer esse medo. Internamente pelo espírito luminoso que nos habita, né, e externamente pelas forças de criatividade que estão aí no ar, certo? Quando a gente vai aqui para o lado do desafio, eu falei que o mundo teria uma conotação um pouco diferente. É porque nada está aberto completamente. Eu vejo um pouco nessas cartas a discussão da semana com relação a esse preparo para reiniciar
a vida, né? Vamos dizer assim, né? Ou pelo menos a vida laboral, tá? Por quê? Porque são 2 meses já e evidentemente que essas idas e vindas, essa dificuldade em manter as pessoas em isolamento, né? Seja por falta de... Bom, enfim, não vamos entrar nos motivos pelos quais, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, são 2 meses já, então fica difícil, né? As pessoas precisam realmente do seu sustento, trabalhar. A carta do Ás de discos, né? Ou Ás, né? De ouros, está justamente do lado como desafio, tá? Sendo que o interessante da carta do Ás de ouros é que ela fala do princípio alquímico, tá? Porque a gente sempre vê o ouros como terra, matéria, essa coisa toda, mas não necessariamente, ou melhor, também necessariamente, né? Ela fala justamente da integração entre interno e externo, entre céu e terra, entre saúde e trabalho, enfim, é uma carta que busca a integração de consciência e inconsciência, tá? De energias que estão ali. O princípio alquímico, em que você vai transformar em ouro, mas na verdade nada mais é do que a sua própria transformação em alguém melhor. Tá? Então, essa carta, juntamente com o mundo, elas nos desafiam a buscar saídas para resolver essa questão, a questão material, tá? Mas levando em consideração que aqui não existe, uma divisão, tem que existir união, integração, tá? Até para evitar falsos começos, certo? Do lado positivo, como eu já falei da roda, a gente tem a roda aí que mostra essa abertura, essa necessidade de sair, né, de conquistar as coisas, uma boa sorte também, tá? E embaixo dela o príncipe de copas. O príncipe de copas é o princípio de Escorpião. E ele fala de anseios, de desejos, de coisas que são meio que incontroláveis. Mas ela também alerta para que a gente não pode desconsiderar as questões relativas à generosidade, à empatia, a se colocar no lugar do outro. Né? É uma carta que fala dessa transformação dos seus próprios sentimentos. Você não pode apenas botar o seu touro, né, solto e querer conquistar as coisas. Você tem que cuidar para que não passe por cima de ninguém. É uma das características aí. Essas cartas nos mostram que é importante abrir mão do medo. Não que o medo não seja importante, mas o medo ele está dentro das questões irracionais. A gente tem que botar clareza, a gente tem que botar luz para vencer o medo. Porque quando a gente se liberta do medo, a gente também liberta uma série de outras energias de construção, de positividade, que também estão presas junto com esse medo. Porque quando a gente sente medo, a gente prende tudo, inclusive as coisas positivas e poderosas, tá? Nos arcanos maiores, arcanos ocultos maiores, temos aí um desafio bastante grande. Temos a carta da torre, que é uma carta de crise, mas crise é o que estamos vivendo, certo? Então, eu acredito que aí ela mostra um momento de romper com algumas coisas, né? Até porque o próprio príncipe de copas, ele pede que você analise aquilo que você realmente quer, aquilo que você quer para a sua vida, que você não perca tempo com coisas que não são necessárias para você, que você não romantize situações quando, na verdade, você tem que olhar para elas com mais realidade, certo? O louco, né, como uma carta, um arcano oculto aí, o louco ele tem uma simbologia muito ampla também. Se a gente consegue fazer vivenciar as cartas pelo seu lado positivo, é claro que a gente chega a um novo momento, a um novo começo. Mas se a gente vai com muitas dificuldades, com muitos choques, a gente acaba encontrando nisso insegurança e ansiedade. Já há algum tempo eu observo que as cartas que eu tiro para o Brasil falam muito de uma necessidade da gente reavaliar as nossas questões, as nossas situações, o que a gente deseja de fato, tá? E colocar o nosso bloco na rua, sem esperar ou depender dos outros. Mas isso sempre com a questão da generosidade, que tem saído muitas cartas que me trazem muito isso, tá? Dos arcanos aqui menores, nós temos 2 cartas muito interessantes. O Ás de Espadas. O Ás de Espadas ele é a clareza, é a lucidez,
é o pensamento rápido, intelectualizado, é a ciência, a consciência das coisas, tá? Mas a espada, ela tem dois gumes, né? Ela pode cortar dos dois lados aí, no sentido de que se a gente não usa ela, né, como os cavaleiros medievais usavam, né, em defesa do amor, em defesa, né, da cristandade, do cristão, aquela coisa toda, não vamos entrar na cruzada, certo? Mas os cruzados tinham essa vivência, eles estavam protegendo. O cavaleiro medieval é aquele que protege, né, o seu povo, tá? Então, essa espada tem que ser usada com amor, ela tem que ser usada com dignidade, ela tem que ser usada em direção, no sentido de acolher o outro, para proteger o outro, e não, né, para cortar a cabeça de alguém, certo? E a carta 9 de paus, né, ou de bastões, ela é uma carta que fala do princípio do Sol e da Lua. A gente acabou de passar aí, né, no dia 22, por uma nova alunação. E o que é o Sol e a Lua juntos aí nessa carta, principalmente? A carta da força. Ela é uma carta poderosa, ela é uma carta de levar luz às trevas, né? Então, ela é uma carta de que você pode ter essas emoções integradas dentro de você. Você pode realmente, você tem força e coragem suficiente para encarar as coisas que muita gente quer botar para baixo do tapete, tá? O meu comentário geral aqui, eu acho que é inevitável essa saída, né, desse confinamento. Eu acho que a gente tem que levar as coisas que a gente aprendeu para aí. Eu acho que sempre cabe, eu penso que sempre cabe a questão da empatia, da caridade, da gentileza. A gente não pode ver o mundo somente a partir da nossa realidade, a gente tem que ver a partir de realidades múltiplas. O Brasil é muito diverso, mas fazer as coisas não vai ser um movimento rápido em direção ao futuro, ao sol, não. É um movimento que tem suas nuances, que tem seu passo a passo. Então, que seja uma semana de planificação, que seja uma semana olhando para frente, mas sem perder tudo que nós já passamos e que não queremos repetir. E que se em algum momento nesse processo você perceber que isso não está bem, né, vamos voltar atrás, né? Isso na sua vida pessoal, porque o tarô, ele fala não só na sua vida pessoal, mas como eu jogo para o Brasil, eu falo, né, da nação como um todo, né? Então, vamos observar as coisas. É um movimento de abertura, sim, mas uma abertura cautelosa, ok? Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês na próxima semana com as cartas da semana de novo, tá bom? Um grande beijo, uma boa semana e responsabilidade, generosidade, coerência e lucidez, ok? Um grande beijo.